Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Daniel. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz. Seu livro leva totalmente o seu nome por se tratar de uma obra declarada especificamente por ele. Até Jesus atribuiu o livro ao seu nome, quando cita em Mateus 24:15 e o indica a ler. O livro relata os eventos da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor até o terceiro ano de Ciro. O livro de Daniel leva o contexto histórico, vinculado aos 70 anos de cativeiro de Judá pelos babilônios, profetizado por Jeremias. Daniel era jovem quando começou a profetizar e a revelar os sonhos. É o quarto livro dos profetas maiores. Para alguns, seu livro não é fácil de entender. A sua interpretação requer um pouco da hermenêutica da palavra e assim como a sua revelação. O próprio Daniel ficava chocado com o que via e escrevia. Daniel 8:27. Se compararmos a datas 605 a.C., onde Nabucodonosor invadiu Jerusalém, até 530 a.C., suponhamos que Daniel deve ter morrido com mais de 85 anos, 65 do espaço de tempo e 17 aos 20 anos, quando foi deportado cativo para a Babilônia. O livro de Daniel é o único que se começa e termina, um livro selado, fechado. Capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até os fins do tempo. O que se tem do profeta Daniel, segundo as suas palavras, nos revela que possivelmente Daniel era descendente do rei Ezequias. Em 2 Reis 20, 17 e 18, Isaías 39, 6, 7, nos mostra que ele era de uma família de classe alta de Jerusalém. Portanto, Nabucodonosor não escolheria jovens de uma classe inferior para os instruí-los e nem levá-los à corte babilônia. Então, Nabucodonosor viva sua integridade. Tinha visto em Daniel a sua integridade, caráter e seus dons proféticos de visão. Foi contemporâneo de Jeremias e Ezequiel. Daniel, em seu livro, tinha dois propósitos. Primeiro, mostrar ao povo que o cativeiro não seria para sempre. Segundo, mostrar a todos, através de suas visões e sabedoria de Deus, e o triunfo do Senhor sobre todas as nações da terra. Em suas visões, o próprio Deus trazia as revelações sobre todo o acontecimento que haveria aqui na terra. Muitos já se cumpriram, outras estão por vir. A estátua de ouro e seus 3 amigos na fornalha, o sonho do rei de uma árvore grande e a sua loucura, o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa, o seu perigo na cova dos leões, a visão dos 4 animais simbólicos em Daniel 7. O primeiro significa o leão, que representa o primeiro império mundial, a Babilônia, de 605 a 539 a.C., onde até o profeta Jeremias a descreve a Babilônia como sobe o leãozinho, em Jeremias 50, 43, 44. A segundo, o animal, o urso, como segundo império mundial, o Medo-Persa, de 539 a.C. até 331 a.C., onde conquistariam a Lídia, 547 a.C., a Babilônia em 539 a.C. e o Egito em 525 a.C. Vemos aqui o terceiro animal, que é o leopardo. Representa o terceiro império mundial, que é a Grécia, de 331 a.C. até 168 a.C., com Alexandre o Grande, que conquistou com grande velocidade várias nações. Daniel teve esta visão em 553 a.C. e tudo se cumpriu. O quarto animal é um animal terrível e espantoso. É o quarto império mundial, corresponde a Roma, 168 a.C. até 476 depois de Cristo, que matou Jesus, perseguiu os seguidores cristãos, e os 10 chifres representavam o mundo, dividindo em 10 nações,
algumas fortes e outras fracas. A precisão desta profecia por Daniel em 7:24. O Império Romano se dividiu em 10 reinos, visão dos 10 chifres. Em 476 d.C., os visigotos, os ostrogotos, vândalos, os borgudos, lombardos, anglo-saxões, francos, alamanos, erulos e suevos, profecias que ao seu tempo foram se cumprindo. A visão de um carneiro e de um bode, a oração de Daniel e as 70 semanas, o Messias, onde até hoje ela é estudada e muito se falada. E finalmente no capítulo 10, o anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Assim seu livro se torna a palavra de Deus, Deus de seu conhecimento, onde o próprio profeta transfere a palavra do Senhor para a nossa revelação. Assim foi como Daniel e seu livro. Aleluias.